Oi pessoal, meu nome é Diógenes e quem acompanha aqui o meu canal sabe que nós fizemos uma cobertura completa sobre as Olimpíadas. Falamos sobre o uniforme do Brasil, sobre a abertura, como estava acontecendo os jogos no meio e hoje vamos fazer um vídeo falando um balanço final de como foram essas Olimpíadas. Claro que esse balanço é um resumo e um entendimento de como foi o Brasil, de como foram outros países e como foi a percepção que eu tive e conversando com as pessoas sobre essas Olimpíadas. O mais interessante nas Olimpíadas de Paris 2024 para nós brasileiros foi a escolha dos uniformes que o Brasil utilizar. Desde o uniforme lá que eles falam uniforme de pódio até o uniforme da abertura, porque é um evento muito importante a abertura, mesmo que a gente ache brega, ou fútil, ou inútil, mas ele é importante dentro de toda a cerimônia e principalmente para os atletas, para o ego dos atletas. Se você quer entender um pouquinho mais nossa percepção, temos um vídeo que fala sobre isso. No entanto, a abertura mostrou o quanto a França ela ainda vive na Revolução Francesa e como eles acreditam que a Revolução Francesa foi tão importante. Eu não digo os franceses, mas o governo francês e a maneira que eles pensam e tentam trazer para o mundo essa ideia como fosse tão importante. Mas aí vamos falar do mais importante que foram os jogos. Aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, as Olimpíadas foram das mulheres. Os três ouros que o Brasil teve vieram do judô, da ginástica e do vôlei de praia. Três esportes que se tornaram tradicionais, principalmente o vôlei de praia, desde que entrou nas Olimpíadas de Atlanta em 96, com o ouro do Brasil lá em Atlanta, e sempre o Brasil vai medalhando no vôlei de praia. A ginástica que vem crescendo muito nos últimos tempos, principalmente por conta do investimento, e o judô, que é um dos esportes brasileiros. Existe um investimento, existe uma busca pela excelência dentro do judô desde os anos 80, quando o Aurélio Miguel ganhou, foi medalhista olímpico. E isso só fez crescer e veio uma geração pós geração de grandes judocas que competem de igual para igual ao Japão, à França, as potências do judô mundial. E isso reflete nas Olimpíadas. Isso deixou claro como o Brasil não investe no esporte. E um ponto importante, durante as Olimpíadas sempre veio essa discussão da questão do investimento do esporte. Mas o esporte olímpico, o esporte amador, ele necessita de investimento. E esse investimento tem que acontecer independente de resultado. É a conquista do resultado. Veja, as últimas Olimpíadas, o Brasil vinha crescendo. Esse crescimento foi alcançado principalmente nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão, 2022, 2020, que aconteceu em 2021, mas ela caiu nesse ano. Não sei se foi o ciclo olímpico, ou a falta de investimento, ou a falta de renovação, principalmente o Brasil, que teve as Olimpíadas no Rio em 2016, não conseguiu ter esse entendimento desse investimento que ele tem que ser permanente, não simplesmente para aquele ciclo olímpico, porque o Brasil fez bonito nas Olimpíadas no Rio de Janeiro, tanto na abertura, na organização e até mesmo no esporte, na conquista de medalhas inéditas, como o futebol teve sua conquista. Claro que o vôlei indoor está passando por uma renovação, tanto no masculino como no feminino, então isso, consequentemente, que é normal de acontecer, apareceu nessas Olimpíadas, mas também mostra a fragilidade e a dependência que nós brasileiros temos em alguns esportes. Então, não é simplesmente investir momentaneamente, mas é um investimento real que acontece dia após dia, que acontece mês após mês. Veja nas tabelas como a Austrália, um país que tem uma população muito inferior do Brasil, ela vem crescendo desde as Olimpíadas de 2000, quando eles fizeram um investimento grande no esporte e eles sempre estão crescendo, sempre estão medalhando e sempre figurando lá na frente. Mas mostrando o engraçado, porque a gente passa o Brasil, essas Olimpíadas, que a maioria das medalhas foram das mulheres,
E isso a gente tem que começar a pensar também como nós homens e o homem no esporte está agindo para melhorar e crescer e lutar de igual para igual com os oponentes de fora, mas também mostra essa questão ideológica que foi colocada no esporte, a questão de não vencer, a questão e outras questões foram colocadas. Mas um ponto interessante dentro de tudo isso que aconteceu é você ver como a China cresceu. Isso é um ponto. Até dentro dos Estados Unidos, conversando com um amigo meu que mora lá, ele falando que a imprensa americana, esportiva americana, está criticando muito os Estados Unidos, que só conseguiram ser primeiro lugar no quadro geral de medalhas por conta do basquete feminino que venceu o ouro no último dia das Olimpíadas, no domingo. Isso mostra, no final eles chegaram 40-40 com a China, só ganharam por conta da prata. Se você vê as entrevistas dos atletas chineses que não ganharam ouro, eles tristes e pedindo desculpa por não terem vencido, e a falta de gana de muitos atletas americanos que não tinha a mesma sede de vitória de outras edições, mostra de como as ideologias estão dentro do esporte e estão prejudicando o crescimento do esporte, porque o esporte em si, as Olimpíadas em si, não é simplesmente um mato de vitórias e derrotas, mas também é uma maneira do país se colocar como vitorioso. A partir do momento que os Estados Unidos se mostra fraco nas Olimpíadas, ele também se mostra fraco politicamente e como essa grande liderança global que hoje está de igual para igual com a China. Isso fala muito do que aconteceu. E vamos esperar que a próxima Olimpíadas lá em Los Angeles, 28, para o Brasil seja melhor e que possa ter um investimento real e não simplesmente propaganda ou de maneira dos políticos utilizarem as Olimpíadas de maneira simplesmente para fazer propaganda de si e fazer populismo barato, mas que o esporte seja algo efetivo no Brasil e que as Olimpíadas de 2024 seja apenas um momento de tropeço ali. Então, espero que o Brasil melhore e como todos nós que queremos que o Brasil melhore em todas as áreas, mas também no esporte. Então, se você chegou até o final, curta, se inscreva no canal, compartilhe. Muito obrigado e até o próximo vídeo.